Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, ao nosso evento, e como mediador aqui dessa mesa redonda, oportunidades e desafios de extensão universitária, foi pensada essa ação nesse momento, de forma a dar subsídios aos GTs, aos grupos de trabalho, que se reunirão em sequência nas salas referenciadas em cima, daquilo que a gente tem como áreas temáticas de extensão universitária, dentro do RENEX. Então, nós estamos montando 5 grupos de extensão, grupos de trabalho, que discutirão todos as 8 áreas temáticas de extensão, em sequência a essa mesa redonda. Então, a ideia dela é trazer subsídios para esses grupos de trabalho, e para isso nós temos o Glauco e a Margarete representando o SEBRAE e a comunidade para dar continuidade às nossas ações. Então, passo inicialmente a Margarete para que nos posicione sobre as suas contribuições a essa discussão. Boa tarde a todos. O professor Dante hoje está me botando aqui numa roda de fogo de verdade, porque eu não sabia que eu vinha agora à tarde para a mesa. Espero corresponder com a expectativa dele e de todos. E o que eu posso dizer que nós, quanto comunidade, quanto movimento social, de verdade precisamos de ajuda. Eu fiz parte do projeto de artesanato desde 2003, quando o governo Lula assumiu a presidência da República. Existia no estado do Rio de Janeiro o projeto Artesão. Era um projeto de verba federal do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, aonde no final do governo Fernando Henrique Cardoso foi liberado 4 milhões de reais para o SENAC. Desses 4 milhões de reais, 2.830.000 era direcionado exclusivamente para o artesanato no estado do Rio de Janeiro. E eu, nessa época, eu estava presidente da primeira cooperativa de costureiras que havia sido criada em Rio das Ostras, a Coumacro, Cooperativa Mista de Artesãos e Costureiras. E, quanto presidente, eu fui convidada para estar em Pati do Alferes, em 2001, discutindo propostas de políticas públicas para o artesanato no estado. Estivemos lá, fizemos uma carta, que chamou-se o documento Carta Pati de Alferes, que essa proposta seria entregue aos pré-candidatos a governo e à presidência da República. O SENAC não fez isso. Quando houve as eleições, isso já em 2003, março de 2003, nós fizemos um novo encontro em Paraíba do Sul, aonde essa carta foi referendada, teve algumas alterações, mas seria o documento base de reivindicação para o artesanato. E logo isso foi em março, quando foi abril, o SENAC convidou, porque nesse encontro em Paraíba do Sul, estou só fazendo uma pincelada assim, para vocês pensem, pô, essa mulher está aí que caiu de paraquedas. Não, não é bem isso, não. Então, em Paraíba do Sul, foi escolhidos 24 representantes do artesanato no estado, sendo que o estado estava dividido em 8 regiões, 3 representantes por região, e desses 24 foram escolhidos, votados entre a plenária, 8 que foram chamados de delegados pelo SENAC. Em abril, esses 8 delegados foram convidados a estarem numa reunião no SENAC, onde foi passado para a gente, eu era uma das delegadas, eu representava a região dos Lagos, que o projeto artesão havia acabado. O Lula havia tirado o projeto dos artesãos. E aí, a proposta era que o SENAC financiaria passagens, alimentação, para que esses outros delegados se mobilizassem, Brasília, Rio, para ter o projeto de volta. Mas, para nossa surpresa, o SENAC saiu de cena e deixou os 8 delegados à frente para tomar suas decisões.
E nesse encontro no SENAC, a gente não tinha articulação política, porque a articulação social é uma coisa, a articulação política é outra. E nenhum de nós tinha esse traquejo, artesãs, donas de casa, não tem traquejo político. Eu nunca me imaginei no microfone em Brasília discutindo política pública. Você não pensa nunca que você vai fazer uma coisa dessa. Você é dona de casa, você está lá no seu movimentozinho ali, pequenininho. E aí a gente escolheu um coordenador para estar nos orientando, que foi o professor Carlos Cortez Romero, economista da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fazia parte de avaliação de projetos sociais do governo. E o Carlos, no encontro em Recife, tomou conhecimento que ia acontecer a primeira plenária estadual de economia solidária. E essa plenária no Rio, que aconteceria na PUC, ela ia tirar delegados dos municípios para estar em Brasília para a primeira plenária nacional e para a posse do professor Paul Singer, hoje secretário estadual nacional de economia solidária. E assim foi feito. Esses artesãos delegados foram inscritos na plenária da PUC, não como um movimento de artesãos, como delegadas representando o Rio de Janeiro. Desses 8 delegados, 5 saíram para Brasília, uma como suplente e 4 titulares. E aí foi a chance da gente aproveitar a passagem para Brasília para reivindicar o projeto. E aí nasceu o projeto Arte Sudeste, que era um projeto de 3 estados, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aí a gente foi, lutou, conseguiu, o projeto foi aprovado em 2003, 2004, 2005, e eu continuei no Fórum de Economia Solidária, quando veio um mapeamento chamado de Empreendimentos Solidários. E eu fui supervisionar de Niterói a Conceição de Macabu. E eu não fui uma supervisora de gabinete de telefone. Eu fui de perto conhecer a realidade do estado do Rio de Janeiro. E eu fiquei desesperada, porque a realidade é de miséria, a realidade é de fome, a realidade é do assentamento, está ali, eu ouvia assentamento, MST na televisão, eu ficava apavorada. Eu fui conhecer um assentamento de perto, conhecer o cidadão do campo, que está lá lutando para sobreviver, para comer, para trabalhar no sol dia a dia e chegar de noite e comer. Então, essa foi a realidade que eu encontrei. E nesses casos da vida, que vai de movimento, estava a mobilização nacional pró-regulamentação da profissão do artesão, aonde eu, com uma companheira que hoje está com 72 anos, é uma menina maravilhosa, de Bom Jesus do Itabapuana, Nelly Barbosa. E nós duas investimos na economia solidária, continuamos no movimento, e a coisa foi crescendo, e nós ficamos na coordenação nacional pró-regulamentação representando o Rio de Janeiro, da profissão de artesãos. E aí era o ministro Luiz Marinho, que era o ministro do Trabalho na época, convocou uma reunião com toda a comissão de coordenação pró-regulamentação. E a gente foi para Brasília. Só que nesses problemas de governo, a audiência tinha sido transferida para 48 horas após e estava acontecendo audiência pública para esse projeto desse folderzinho que está aí fora, Plansec Ecosol, que era o primeiro projeto, um projeto piloto que ia ser lançado da Secretaria Nacional de Economia Solidária, com verbas do Ministério do Trabalho, do PNQ. Quem trabalha aí com o governo sabe o que é PNQ, que é Plano Nacional de Qualificação Profissional. Estava tendo audiência pública da economia solidária, que era o resultado daquele mapeamento que eu tinha estado supervisora. E eu fui no segundo momento, como agora, depois do almoço, para essa audiência pública. Está lá o coordenador nacional, professor Valmor, ele saiu da Secretaria Nacional de Economia Solidária depois dessa audiência pública. Estava ele, estava um representante do governo do Paraná, estava uma representante da ANTIAG, que é a Associação Nacional de Trabalhadores,
tinha um rapaz da qualificação do Ministério e falaram estatística, e quando abriu para a plenária, eu fui a primeira a me inscrever. E eu perguntei ao professor Valmor, esqueci que ele era professor e esqueci que ele era a autoridade máxima ali, representando o governo. E perguntei para ele aonde estava, naquela audiência pública, naquela estatística, o Sebastião de Silva Jardim, um analfabeto de 70 anos, de um assentamento Goiabal, próximo ao lixão da cidade, que não pagava suas dívidas, nem plantava mais nem para comer, porque o lençol freático do terreno dele, do assentamento, estava contaminado pelo lixo da cidade. E fui enumerando todos os outros que eu lembrei na hora. E eu esqueci que eu fazia parte e representava ali o artesanato. Eu não lembrei de artesão, eu não lembrei de artesanato. Eu lembrei daquele companheiro cidadão que eu encontrei em cada lugar que eu tive dos 19 municípios que eu trabalhei. E foi com muita surpresa que no outro dia, às 7h30 da manhã, o celular tocou, era a secretária do diretor de qualificação do FAT, nos chamando, a mim e a Nelly, para uma reunião de emergência no Ministério do Trabalho, porque o ministro queria conhecer quem eram aquelas cidadãs que estavam ali. Eu, no dia, hoje eu estou elegante, tá, gente? Hoje estou de sapato, eu ando só de chinelo havaiano. Quem me conhece aqui do Puro sabe que eu só ando de chinelinho. É mais cômodo para mim. E eu estava lá no Ministério de chinelo, brigando pelo que eu acreditava, que eu passei a conhecer, que eu passei a acreditar. E continuei no movimento, e aí nasceu a Rede Arte Sudeste. Está aqui no artesanato. Foram 5 segmentos nesse projeto. Foi a metalurgia, foi a Justa Trama, que é a única verdadeira rede de verdade que existe, porque as outras não existem. A Rede Arte Sudeste é uma proposta realmente de estar se criando de verdade uma rede. Mas a Justa Trama é a única rede de verdade que existe nesse projeto aqui. Porque o algodão é um algodão orgânico, que é plantado no nordeste do país e no Paraná. Ele é um algodão que ele é todo de material orgânico plantado. Uns já nascem, já vêm coloridos. Os outros, quando tem que colorir, são coloridos com semente. E ele vai para fiação em São Paulo, depois ele vai para tecelagem e depois vai para a confecção. De verdade, é uma rede. E aí, vocês vão dizer, mas por que você está falando tudo isso? Porque a nossa realidade, aqui é uma proposta de extensão universitária. O que você pensa quando você ouve extensão universitária? Você pensa que o professor da universidade, ele está ali, ele conhece muitos conhecimentos que eu não tenho e que a comunidade, que a população não tem. Eu sou professora formada de ensino fundamental, então nunca exerci a profissão, mas conheço um pouquinho de escolaridade. Mas essa comunidade que nós estamos pretendendo fazer um trabalho de extensão, a maioria são analfabetos, semi-analfabetos, negras, que trabalham no Cabo da Enxada e tantas outras realidades, que passam fome, crianças violentadas e tantos exemplos que a gente vê bonitinho na televisão e de vez em quando aparece aquele pai ali que matou com a madrasta 2 crianças. E é você, meu Deus, mas isso existe? Existe. E nós estamos pensando numa extensão universitária para esse povão. E o que esse povão precisa? Que a gente chegue lá de pé no chão. Quando eu digo pé no chão, não é descalço, não. Vocês jovens que estão aqui olhando para mim, são os 2 assim, que estão assim mais de olhinho arregalado, eu acredito que sejam universitários, e tantos outros que estão aqui. Eu tenho o privilégio de ter tido 3 filhos. O meu caçula é universitário da UF, esteve aqui, brigou por isso aqui, foi ameaçado de morte 4 vezes para se manter isso aqui, para isso hoje ser de verdade de vocês e nosso isso aqui, porque isso aqui era uma mentira, isso aqui era uma ilusão.
O puro era uma falsidade, o puro não existiria se não tivesse pessoas com disposição, tanto quanto meu filho, para brigar para termos isso aqui. Hoje isso aqui é uma realidade, isso aqui é de todos nós. Estamos aqui hoje discutindo extensão do puro. Que maravilha, eu tenho muito orgulho disso, tá? Muito orgulho mesmo. E a gente está hoje aqui discutindo extensão, não para Rio das Ostras, mas para todo o estado do Rio, que aqui tem gente de Pádua, de Quissamã, de tantos lugares, e aí o nosso diretor que esteve aqui, da expansão, do Proesc, ele diz que vai ter um seminário com a região serrana, com a região sul, e já aconteceu em Campos, e já aconteceu. Então, gente, isso é muito importante. Isso aqui é sério, é pé no chão. É a gente não chegar nas comunidades mais um. Nós não podemos ser mais um. Quando o professor Moacir, aqui no meu lado de manhã, falou, muito se fala, pouco se constrói. E é essa construção de verdade que a comunidade precisa. É essa construção de fato e de direito que a comunidade precisa. Ela não precisa chegar lá, 10 universitários com um professor para fazer extensão. A população não sabe o que é extensão. Você vai ter que chegar lá e traduzir a palavra extensão para que ele entenda o que a gente vai propor. O que a gente vai propor? Tem vários segmentos. Tem a agricultora familiar, que está envenenando seus produtos porque não sabe plantar sem veneno. A gente tem aqui São José de Ubá, que as pessoas plantam tomate, estão morrendo de câncer, porque o veneno que bota no tomate já contaminou eles. Isso é realidade. Realidade aqui bem pertinho da gente, aqui no noroeste do estado. E a gente está aqui, o SEBRAE está aqui ao nosso lado, que é o que a gente chama, muitas das vezes, com todo respeito, Sistema S, e às vezes a gente fala isso até com um pouco de ironia. E quem sabe agora de verdade, eles venham se juntar a nós, povão, pé no chão. Eu acredito nisso. Até porque nós temos agora 8 bilhões de reais que o SEBRAE acabou de ganhar do governo federal para capacitação profissional, e é o que a gente deseja, e aí eu me junto ao ministro da Educação, Fernando Haddad, que ele pega e diz, não queremos cursinho de 30 horas, queremos capacitação de 2 anos. E estou muito feliz também, falando aqui, na economia solidária, a gente fala de comércio justo e solidário. E o que é isso? É você fabricar um óculos, e se você gasta R$2, você tira a sua hora de trabalho, vamos dizer que ele fique por 3, você vende por R$3,20, 20 centavos é o seu lucro. E o SEBRAE ganhou esse projeto, comércio justo, a Faces do Brasil vai estar ministrando esse curso, né? A agricultura orgânica de Petrópolis, a outra eu esqueci, mas com certeza ele deve lembrar ali para dizer. O que a comunidade precisa é disso, gente. É realidade. É a gente chegar lá e propor. O que a gente vai propor em Rio das Ostras? Quais são os segmentos de geração de renda que a gente tem em Rio das Ostras? Tem os ambulantes, que tem uma associação. Tem os artesãos, que tem aí 3, 4, 5 grupos de artesãos precisando de ajuda. Tem o agricultor familiar, que também precisa de ajuda. E quando a gente diz precisa de ajuda, capacitação. Como ele pode produzir a compota, que a Emater sempre faz isso, mas de verdade, com selo de qualidade, como está aqui, fruticultura do Nordeste, que já tem tudo direitinho, a rede abelha que colhe o mel já com suas propriedades de higiene, com tudo direitinho. E é isso que a gente precisa. Extensão, para mim, é isso. É realmente você chegar lá de pé no chão, mostrar que você veio com começo, meio e fim. Mais um não adianta. A população está cansada de mais um. A gente quer de verdade extensão concreta, com começo, meio e fim. E aí parceria assim do SEBRAE, da Emater, das universidades, da Petrobras, de todos por lei e por direito, que tenham verba, que tenham dinheiro,
e que venha um conhecimento, que venha nos dar, como a companheira ali Cecília, que é do representante da educação da UF, que está se propondo parceria com o projeto do EJA, formação para o EJA de educadores, formadores de educação. Então, gente, é essa parceria que realmente a gente precisa. Desculpa se eu falei demais, desculpa se eu falei alguma besteira, mas é isso que eu acho que nós, pé no chão, precisamos. Muito obrigada. Boa tarde. A senhora Margarete me trouxe mais responsabilidades do que eu achava, do que eu acho que posso cumprir. Mas, enfim, só me apresentar rapidamente. Eu sou economista formado pela UF, pela Faculdade de Economia, fica lá no Engai, em Niterói. Sou morador de Rio das Ostras, moro na Enseada das Gaivotas e faço trabalho no Sebrae. Por coincidência, trabalhei no projeto Artesão de 99 a 2001. Em 2002 eu já não trabalhei mais, então acho que por isso que ela deve ter lembrado de Pati do Alferes, de mim, enfim. Mas isso é só coincidência. E desenvolvo uma tese de doutorado, tentando terminar, sobre os desafios que esta região vai enfrentar ou tem a perspectiva de enfrentar pelos próximos anos. E aí, na verdade, não vou discutir extensão, até porque acho que vocês são mais capacitados que eu, mas, na verdade, apresentar um cenário onde essa discussão tem que se inserir com bastante propriedade. Essa região está mudando. Em 5 anos, ela não mais será o que é hoje. E isso nos apresenta enormes desafios para a universidade. A universidade ainda não chegou universidade de modo geral, tanto pública ou privada, quanto as confessionais, ainda não chegou nesta região. Assim, ela tem muito a contribuir. Não sei se tem engenheiros aqui, mas o longo prazo do engenheiro é a semana seguinte, né? Então, quando eu venho para a UF, eu consigo ter um horizonte de pelo menos 5 anos de discussão e planejamento. Então, na verdade, eu vou trazer um cenário, que é o cenário que eu vislumbro e pesquiso para a tese de doutorado, e aí a gente pode um pouco discutir após o que acontece. Este é o cenário que eu enxergo que deve estar acontecendo nos próximos 5 anos. Alguém me perguntou antes, então você faz uma discussão sobre a sustentabilidade? Não, eu faço uma discussão sobre a insustentabilidade. E é isso que nós vamos tentar mostrar. Eu chamo de oportunidades, porque todo investimento traz oportunidades, gera emprego, gera renda, traz oportunidades de empreendimentos, mas também traz ameaças. E aí, essa justa medida que o capitalismo não faz bem, eu digo que o capitalismo chegou de vez nesta região. E aonde ele chega, geralmente, deixa muitas mazelas. É o histórico. Capitalismo não é um modo de produção que gera sustentabilidade. Ao contrário, ele gera insustentabilidade. E esse é o desafio dessa região. Como não resistir, mas como se posicionar diante de uma leva de investimentos que vão aportar na região. Então, primeiro cenário, rapidamente, pode passar. O que move essa região? Indústria de petróleo e gás. Em 2006, a gente tem um marco. Qual é o marco? O Brasil alcança a autossuficiência em petróleo, não em derivados de petróleo. O Brasil ainda importa óleo diesel, né, e exporta gasolina. Então, se diz, continua, que ele é autossuficiente quando o nosso querido presidente Lula apertou o botão da plataforma P50, em 21 de abril de 2006, isso foi considerado autossuficiência no Brasil, um projeto de 50 anos. Pode seguir? Só um pano de fundo para a gente compreender aonde nós vamos chegar. Isso é o seguinte, não só esta região vai viver um aporte de recursos imensos. O país hoje vive um momento de grandes aportes de recursos. Esse é um slide oriundo do BNDES,
onde se imagina que de 2007 a 2010, R$ 1 trilhão serão investidos no Brasil. Isso é muito dinheiro. Há muito tempo que o país não vive um momento de euforia nos seus investimentos. E ali a gente tem indústria, infraestrutura e construção residencial. Ou seja, parece que realmente o sonho da casa própria está se tornando mais próximo de uma parcela da população. Hoje é mais fácil adquirir um financiamento imobiliário, se estender o prazo para 30 anos, e com a diminuição da taxa de juros, se pôde reduzir com alguma política habitacional, enfim. Isso é tão verdade que eu consegui comprar uma casa financiada por 30 anos na Enseada das Gaivotas. Então, pelos próximos 30 anos, pelo menos, eu moro em Rio das Ostras. Depois, eu não sei o que acontece. Mas, hoje, o que a gente vê é o seguinte: infraestrutura, indústria e construção civil, só esses segmentos vão aportar R$ 1 trilhão na economia. Quando isso chega nos locais, se concretiza efetivamente, isso gera diversos impactos. É isso que eu quero um pouco estar trazendo para vocês, e o desafio da extensão universitária, conseguir diagnosticar, mensurar e elaborar políticas, contribuir para dirimir esses impactos. E aí, só para a gente chamar a atenção lá, os investimentos do setor de petróleo e gás serão os investimentos que comandarão, será o segmento que comandarão os investimentos da indústria. Então, a indústria vai investir 380 bilhões de reais, só o setor de petróleo e gás aproximadamente 180. Então, o setor de petróleo e gás é o grande setor pujante da indústria no Brasil. E aí o petróleo, ele vai responder por mais da metade do investimento da indústria, e ele é um investimento autônomo. O que é um investimento autônomo? Não me importa taxa de juros, taxa de câmbio, quem é o presidente da República, se é o Lula ou o Fernando Henrique ou o Serra. Esses investimentos irão ocorrer. Ele é mais autônomo, ele só depende do nível de preço do barril de petróleo. Então, ele é quase que imune a todas as variáveis da economia brasileira. Então, ele tem muita certeza de que vão acontecer. Ok? Isso aqui é antes de pré-sal, que ainda é uma fantasia, mas isso é antes de pré-sal, esse diagnóstico. Por favor. Não posso deixar de falar na nossa região dos royalties. Né? Esta região é uma região com bastantes recursos, bastante mesmo. Não há falta de recursos nesta região. Pô, está me boicotando. Isso. E aí os royalties são muito importantes para essa região. Só faço um lembretezinho. Hoje, esta região por exemplo, dizem que Macaé é a 10ª economia do país, PIB municipal, Rio das Ostras tem o 6º PIB municipal do estado do Rio de Janeiro. Isto é falso. Isso é uma conotação contábil somente. Na hora do IBGE definir aonde a produção de petróleo que acontece nas plataformas, eu vou contabilizar aonde? Eu contabilizo no PIB nacional, no PIB estadual, mas e no PIB municipal? Como é que eu contabilizo isso? Aí resolveram contabilizar com o mesmo critério que contabilizam os royalties. Então, o que aconteceu? Esses PIBs municipais dos municípios aqui são inchados, mas essa riqueza não passa por aqui. Só vem uma pequena parcela dela em forma de royalties, ou até de dinâmica econômica também, mas é muito pequena. Então, a gente tem um PIB falso, inchado, que ele só está no papel, que não é geração de riqueza de fato no município. Né? E hoje muita gente usa esses dados, os jornais, algumas prefeituras, não são dados reais. Rio das Ostras não tem a 6ª economia do estado do Rio de Janeiro, nem Macaé a 10ª do país. Não tem. É só você andar pela cidade e você percebe que não tem. Então, assim, esse é um problema que ainda vai ter que se resolver, mas é um problema que incha os PIBs municipais, e aí você pouco perde parâmetro para discutir políticas públicas e discutir algumas coisas que, quando você vai comparar, você fica perdido nessa história. Ou seja, não dá para discutir política regional na Bacia de Campos utilizando PIB. Ela é uma falsa variável. O que é importante do investimento de petróleo?
ele causa um grande impacto na renda e no investimento. A gente vê, Rio das Ostras é um exemplo claro disso. Ele tem um efeito de encadeamento. Se eu pego Nova Friburgo, polo de moda íntima, tem 500 empresas lá que têm design diferente, tipo de tecido diferente, maquinário diferente, estratégia de marketing diferente, mas no final do processo produtivo, todo mundo produz calcinha e sutiã. Com lacinho, transparente, mas é calcinha e sutiã no final das contas. Com mais caro, mais barato, mas é calcinha e sutiã. Para satisfazer desejos de uns e outros, mas no final acaba sendo calcinha e sutiã. O setor de petróleo, não. Nós vamos ver mais na frente, nós temos 200 segmentos que essa indústria dinamiza. E aí eu tenho desde o cadastro da Petrobras, aqui na Bacia de Campos, o cadastro de bens, tem 2 itens que me chamam a atenção. Os itens 10 e 11, que é absorvente higiênico feminino e absorvente higiênico feminino para seios. Está lá no cadastro da Petrobras que ela compra absorvente higiênico feminino. Então ela compra isto. Então as pessoas estão me olhando assim. Nas plataformas tem mulheres, onde tem mulheres que podem ter emergências, e aí eu preciso dar conta das emergências. Enfim, mas a Petrobras compra isto. Ou seja, isto ajuda a dinamizar o setor de farmácias, por exemplo. Então eu tenho 200 setores que são dinamizados pela indústria do petróleo. Diferente do setor de mineração, por exemplo, que fica próximo da mina e eu não consigo ter uma dinâmica muito grande. E aí é um centro de dinamizador de ciência e tecnologia, que aqui na nossa região tem-se um grande espaço. As universidades aqui basicamente só tem, ligado ao setor de petróleo, só tem o LENEP da UENF, mas ainda há um grande espaço que se desenvolva ciência e tecnologia aqui nesta região. Agora que está se criando a primeira incubadora de empresas em campos. Não sei porque a gente está acompanhando isso, quer dizer, tem um local que é propício a oportunidades de investimento, a gente não conseguiu ainda ter uma incubadora de empresas em Macaé ou em Rio das Ostras, por exemplo. Então temos um espaço, por exemplo, na parte de incubadora, as universidades têm um grande papel, têm o principal papel a gerir aí. E aí, só para chamar a atenção, o estado do Rio de Janeiro é o único estado do país, que tem todos os elos da cadeia produtiva de petróleo e gás. Ele tem exploração e produção na Bacia de Campos, tem pesquisa no SEMPS, no Fundão, refina em Duque de Caxias, não tem a petroquímica, mas vai ter agora em Itaboraí e São Gonçalo, e tem o polo naval offshore, que é Angra dos Reis e Niterói. Então, todos os elos da cadeia produtiva de petróleo e gás, o estado do Rio de Janeiro contempla. É o único do país que contempla todos esses elos. E aí, chegando um pouco mais perto da gente, esse vou passar rápido, o plano estratégico de investimentos da Petrobras para os próximos 5 anos. Agora, em outubro, ela está lançando o de 2009 a 2013. Só para chamar a atenção, o que nos interessa aqui é IP, 58%, exploração e produção. Desses 65 bilhões de dólares, 20 bilhões serão utilizados para a Bacia de Campos. Isto significa o quê? Mais funcionários para trabalhar na Petrobras, mais funcionários para trabalhar nas empresas fornecedoras, mais funcionários para trabalhar nas empresas que ganharão os contratos. E aí eu tenho isso, quando esses investimentos se concretizam, eu começo a ter a geração de impactos. Quando eu tenho mais pessoas, quer dizer, só Macaé era um mercado imobiliário inflacionado. Hoje, Rio das Ostras já é um mercado imobiliário inflacionado. Ou seja, isso é impacto, isso é consequência de levas e levas de funcionários, de profissionais qualificados e desqualificados, que aportam nas cidades em busca lá do seu emprego com toda a justiça e mérito. E aí, isso traz algumas consequências para a região. E aí começam a surgir os desafios que as instituições e aí as universidades dentro têm que dar conta. Né? Então, só para a gente clarear, pode seguir. Só os investimentos da Petrobras. Isso aqui só para clarear, a Petrobras no Brasil vai investir em torno de 100 bilhões de dólares. As outras operadoras, pode ir,
vão estar, mais ou menos, aportando 30 bilhões. E aí eu tenho mais gente chegando, mais empresas chegando, precisando desenvolver esses investimentos. Quando eu digo que o capitalismo está batendo as nossas portas, já bateu. Agora eu preciso... ele vai trazer oportunidades e ameaças. E a gente tem que saber como é que trata das oportunidades e das ameaças. E aí, salutar que a universidade tem um papel, além de formar profissionais, formar cidadãos e contribuir para dirimir esses impactos. Isso é uma coisa que eu chamo de um novo eixo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que eu identifiquei, que sai da Bacia de Santos e vai até a Bacia do Espírito Santo, de Santos a Vitória, perpassa todo o litoral do Rio de Janeiro, tem Macaé como seu epicentro e é basicamente baseado na indústria de petróleo e gás. Eu tenho a Bacia de Santos, com toda a discussão do pré-sal, tenho Angra dos Reis, com polo de construção naval, tenho em Santa Cruz, a Companhia Siderúrgica do Atlântico, da ThyssenKrupp, que é uma siderúrgica, que lá também vai estar se instalando, além da ThyssenKrupp, uma fábrica, uma usina da Gerdau e uma unidade da CSN. Então, a região de Santa Cruz vai se tornar um polo siderúrgico. Ou seja, aquela região muda o cenário do que é hoje. Uma região, a única área agrícola da cidade do Rio de Janeiro vai deixar de ser agrícola. Porto de Sepetiba está ali. Aí, para o Rio, eu tenho a ampliação do CEMPS, que se tornou o maior centro de pesquisa da América Latina. Tenho o edifício sede da Petrobras, lá o corporativo. Tenho a ampliação da Reduc, a Rio Polímeros. Tenho Niterói com a construção naval. Tenho Itaboraí. A gente vai falar um pouco sobre Itaboraí, que com certeza vai impactar, por exemplo, o Rio das Ostras. Casimiro de Abreu, toda a região em volta vai ser impactada. A BR-101 só vai ser duplicada por causa do Comperj, senão não seria. Com certeza não seria. Só vai ser por causa do complexo petroquímico. Em Itaboraí, é o maior investimento individual da história da Petrobras. Então, quem conhece aquela região hoje, dê uma olhada, porque em 3 anos vai deixar de ser aquilo. Esse complexo petroquímico espera-se abrigar 210 mil pessoas, direta e indiretamente. Itaboraí hoje tem 200 mil habitantes. Então é uma região que vai se transformar. Eles estão em um momento de terraplanagem, são 800 milhões de reais só em terraplanagem. Como é um complexo petroquímico, eles têm que assentar bem o solo para diminuir a possibilidade de infiltrações, de produtos químicos e tudo mais. Mas, repito, é o maior investimento individual da história da Petrobras. Tem o Macaé, com ampliação dos investimentos. Tem a Schulz, que é uma empresa alemã de construção de tubos. Ela já construiu uma fábrica em Campos, terminou a segunda e está iniciando a 3ª fábrica de tubos em Campos dos Goytacazes. São João da Barra, eu tenho em Porto do Açu a perspectiva dos investimentos do Ike Batista, não o Furacão, que está chegando na Califórnia, mas o ex-senhor Luma de Oliveira, aquele que foi trocado pelo bombeiro, foi ele. Viu? Dinheiro não é tudo. Ele hoje tem um plano de investimentos, que a gente vai ver aqui detalhadamente. Também quem conhece São João da Barra, São Francisco do Itabapoana. Se isto acontecer, aquela região também muda por completo. E Vitória, que hoje é a 2ª província petrolífera do país, também vai estar aumentando bastante seus investimentos. Então, só para ilustrar, é como se eu traçasse um eixo de Santos a Vitória, com vários pontos de investimento ao longo desse eixo que perpassa o litoral do Rio de Janeiro. Mas o seu epicentro ainda é a nossa região aqui de Macaé. Ela se constrói o complexo petroquímico, se constrói algumas usinas de aço, siderúrgicas, também para produzir para esta indústria de petróleo que tem o seu epicentro no Brasil, aqui em Macaé. Então, essa é a nossa perspectiva a nível global. A gente vai um pouco tentar chegar agora
para o nível mais local. E aí, só para vocês terem uma noção, o complexo petroquímico é aquela área lá à direita. Aqui a gente tem a BR-101. E aí, de acordo com o mapa, para vocês perceberem o tamanho da área que ele vai estar ocupando. Claro que ele tem uma retroárea de proteção em volta, mas é uma área bastante razoável de ser ocupada. E aí, só para falar o que ele vai gerar aí, aproximadamente 8,3 bilhões de dólares de investimentos. Estima-se que pelo menos de 500 a 1.000 empresas se estabeleçam em volta do complexo petroquímico. De 500 a 1.000 empresas se estabeleçam em volta do complexo petroquímico. O que é um complexo petroquímico? Eu tenho a unidade, tenho a refinaria que produz o nafta, que oferece a matéria-prima para as empresas chamadas de segunda geração, que produzem o polietileno, polipropileno, eteno, benzeno, todos esses enos que eu não sei o que fornecem a matéria-prima para as empresas de terceira geração, que são as injetoras, que vão produzir, por exemplo, as garrafas de plástico. Isto, geralmente, se estabelece em volta do parque do complexo petroquímico. Por quê? Porque essa matéria-prima viaja através de dutos, e não através de caminhões. E também por causa da questão de custos, enfim, tudo mais. Então, aquela região com o complexo petroquímico vai estar atraindo um número exorbitante de empresas também. Ok? Isso. E chegando aqui na nossa região, eu digo que o seguinte, a bacia transbordou. O que é isso? Agora em 2008, completou-se 30 anos de produção de petróleo na Bacia de Campos. Em 74 se descobriu o primeiro poço, lá que hoje é chamado de Campo de Garoupa. Em 78 começou a tirar petróleo. Então, depois de 30 anos de produção na Bacia de Campos, eu digo que essa bacia transbordou no seguinte sentido. Hoje, quando os investimentos não se resumem somente a Macaé. Até 3, 4, 5 anos atrás, como é que era o movimento de investimento na região? Uma empresa ganhava um contrato com a Petrobras, ela tinha uma obrigação de estabelecer num raio de 30 quilômetros da bacia da base de Imbetiba da Petrobras. E aí ela olhava o território de Macaé e decidia onde ela ia se estabelecer em Macaé. Hoje já não é mais assim. Também porque Macaé hoje apresenta muitas deseconomias de aglomeração. No início, eu tenho economias de aglomeração, ou seja, em vez de eu botar uma empresa aqui, uma empresa lá e uma empresa colar, eu boto empresas próximas que eu, por exemplo, boto saneamento para todo mundo, a rua asfaltada para todo mundo, eu tenho economias de aglomeração. Hoje, em Macaé, a gente já começa a enfrentar deseconomias de aglomeração. É engarrafamento, os preços mais caros, asfalto, falta de água, queda de luz às 4, 5 da tarde. Então eu começo a ter enchente, a violência, eu começo a ter deseconomias de aglomeração, que já começam a chegar em Rio das Ostras. Né? Quem mora aqui já percebe algumas. Por exemplo, eu pego engarrafamento todo dia para ir e todo dia para voltar. Isso é deseconomia. Ok? E aí, o que acontece hoje? Quando um empresário, uma empresa ganha um contrato, ela já não pensa no território de Macaé. Ela já começa a olhar um pouco a região. Será que vale a pena me estabelecer em Rio das Ostras? Será que vale a pena me estabelecer em Campos? O que eu ganho em Quissamã? Eu tenho Azém de Rio das Ostras, tenho Azém de Quissamã. O que Macaé me oferece? Então, eu digo que a bacia transbordou porque os investimentos hoje não se realizam só mais em Macaé, mas já começam a transbordar para os municípios circunvizinhos. E aí a alegoria de dizer que a bacia transbordou. E aí a gente tem, nesse transbordamento, o grande exemplo é a Zona Especial de Negócios de Rio das Ostras. Em termos econômicos, é um sucesso. Conseguiu atrair empresas, investimentos. Está lá, já se fala numa ZEM 2. Quissamã
Aí, a Zend Rio das Ostras oferece um IPTU pequeno, comodato de 15 em 15 anos, a cessão do terreno, diminuição do ISS e infraestrutura. Quissamã criou 4 zonas especiais de negócio. Não sei se todas vão se concretizar, mas tem lá 4 zonas especiais de negócio criadas. Além de ceder infraestrutura, isenção, diminuição do ISS, diminuição do IPTU, a prefeitura cede o terreno, financia, te empresta dinheiro para construir o galpão, te empresta dinheiro para construir para comprar as máquinas e treina os habitantes da cidade para trabalharem na sua empresa. Então, ou seja, os municípios começaram a se tornarem mais ativos nessa disputa por investimentos também. Então, além de eu ter lá alguns problemas em Macaé, os outros municípios começaram a se tornar mais agressivos na disputa por investimentos, que vai ajudando o transbordamento. Um grande exemplo ali, que não causa grande impacto na economia de Campos, mas eu gosto de pôr, a Schulz em Campos construiu uma fábrica de tubos revestidos, construiu a segunda e está começando a construir a terceira. Eu digo que esses foram os primeiros grandes investimentos ligados à indústria de petróleo e gás fora de Macaé, aqui na região. E se estabeleceu em Campos. Também muito por causa do Fundecam, que emprestou dinheiro, tal, aquela coisa toda. Mas a gente começa a ver que já não está mais somente em Macaé. Este é um cenário que me parece trazer enormes desafios para nós. Antes o foco era todo em Macaé, hoje não é mais. Hoje eu tenho que pensar, por exemplo, uma questão lá do Sebrae, sendo provocado pela senhora Margarete, assim, eu tinha um foco de trabalho em Macaé. Hoje o Sebrae tem que correr atrás, por exemplo, para preparar melhor os empresários de Rio das Ostras e de Quissamã, senão daqui a pouco vem uma leva de empresários de fora, se estabelece e passa por cima. Porque o capitalismo é assim, né? Ele não espera nada. Quando ele vem e passa por cima. Se você não estiver preparado, ele vai passar por cima de você. Então, tem diversos territórios que precisam estar sendo preparados para poder acomodar esses investimentos. Senão, acontece o que muitos macaenses reclamam. Sim, mas os melhores empregos não ficaram com os macaenses, ficaram com as pessoas que vieram de fora. É verdade, muitas das vezes, porque aquela população, aquele território, não se preparou para receber a gama de investimentos que recebeu. E aí esse é o grande desafio, por exemplo, de Itaboraí hoje. Esse é o grande desafio de Itaboraí e São Gonçalo, se preparar para isso. Ok? E aí, fora da indústria de petróleo e gás, da Petrobras, eu tenho 2 grandes investimentos aportando na região. O Aker Promar, que é um estaleiro norueguês, está prevista a instalação de um estaleiro em Barra do Furado, na fronteira com Quissamã, com Campos. Esse será um investimento de 820 milhões, um complexo logístico, criação de uma zona industrial e geração de 1.200 empregos diretos e 1.800 indiretos. 3.000 empregos. Barra do Furado, alguém conhece aqui? São de lá, não? Quantos habitantes tem? Mais ou menos 1.200 habitantes tem em Barra do Furado. Vai precisar de mais ou menos 3.000 pessoas chegando lá perto. Quissamã tem quantos habitantes? 17.306. Ou seja, chega na região, em 3 anos, aproximadamente 20%. Os preços aumentaram lá? Já aumentaram os preços de casa, aluguel? Já aumentaram, né? Será que vai ter estrutura de estrada? Será que as pessoas vão estar preparadas? Será que o dono da mercearia, é uma grande oportunidade para ele, mas também é uma grande ameaça. Se ele não se preparar, daqui a pouco chega um supermercado ABC do lado dele e ele não consegue competir. Então esse é o desafio que eu acho que esses investimentos nos apresentam. Eu tenho um território e eu tenho que preparar este território para que ele não fique à margem dos investimentos. Porque muitas das vezes o que acontece, eu chego com os investimentos, quem é do território fica à margem. E aí o desafio das diversas instituições e da universidade é tentar dirimir esses impactos.
São João da Barra. Isso aqui é mais complicado ainda, que é um complexo siderúrgico. Alguém é de São João da Barra? Pode dizer, gente. Ela nasceu lá, mas está fora há 22 anos. Não é mais. Se isso tudo acontecer, que o senhor Ike Batista prometer, um complexo siderúrgico, uma usina termoelétrica, usinas de pelotização e um polo metal mecânico, além de um porto, eu gero 5 mil empregos diretos e indiretos numa cidade que tem aproximadamente 30 mil habitantes. E aí a BR-101 acaba, né? Com complexo petroquímico, Niterói, Macaé, São João da Barra, Campos. Aí a BR-101 tem que ser duplicada. Entende? A BR-101 não está sendo duplicada porque morre muita gente. Está sendo duplicada, senão vai ter fila de caminhões engarrafados, de Niterói a Campos. E aí eu não posso frear o capitalismo. Eu preciso que as mercadorias entrem num fluxo. Só volta um pouquinho. Essa indústria termoelétrica, essa usina termoelétrica tem uma característica. A produção dessa usina de pelotização já está vendida pelos próximos 20 anos para a China. Não está pronto não, mas já está vendido. Só que eu levo o navio de São João da Barra para a China e ele voltaria vazio, né? Só que agora ele volta com carvão que eu vou usar na usina termoelétrica. Então vai ser a primeira usina termoelétrica do Brasil a utilizar carvão. Na verdade, a gente está sujando a matriz energética brasileira, que é uma matriz tida como limpa. Então, na verdade, enquanto o navio volta vazio, ele volta com carvão. E aí é a perspectiva de lá. Só os investimentos da Petrobras, e aí esse é talvez o principal papel da universidade, gerar trabalhadores profissionais qualificados, além de gerar conhecimento, só os investimentos da Petrobras vão precisar de aproximadamente 912 mil pessoas. Não existem essas pessoas. Não existem pessoas com as qualificações requeridas para trabalhar nesta indústria. Não existem. Não existem, que a prova que hoje tem o Promimp, as universidades estão criando cursos para atender a isso, porque a demanda é grande. Já dizem 1.200.000 pessoas. Agora o novo plano de negócio vai estar trazendo aproximadamente 1.200.000 pessoas para trabalhar. Claro que uma parcela desses 1.200.000 aportam na nossa região, né? Que é o principal polo da indústria de petróleo e gás no país. Claro que uma parcela dessas vem para cá, e quando essas pessoas aportarem aqui, com suas famílias, vai aumentar. Não é à toa que Rio das Ostras sai de 36 mil habitantes em 2000 para 70, de 35 mil para 70, quanto é agora? Não, até ano passado o censo do IBGE era 70. Estimativa de 90 mil. O IBGE fez o censo de cidades até 200 mil habitantes, que ano passado deu 72 mil. Quer dizer, não há estrutura do setor público que acompanhe duplicar a população de 7 anos. Não há como acompanhar isso. O por hoje é pequeno? Daqui a 5... Aí você vai construir um novo prédio desse aqui do lado. Daqui a quanto tempo ele vai estar pequeno de novo? 3 anos, 4 anos ou 5 anos? Não passa disso. Não dá tempo de acompanhar. A UF nunca vai decidir construir um outro prédio desse em menos de 3 anos. O processo... Eu sei porque eu estudei na UF, fui da Estatuinte, todo o processo de decisão é muito lento. Não vão decidir construir um prédio desse em menos de 2 anos de trâmite interno. Entendeu? Em 2 anos, quando eu decido construir outro, eu já preciso construir um terceiro. Essa é a dinâmica da região. Isso é o que a gente vê no dia a dia. Repito, não tem só mazelas, tem muitas oportunidades. Por exemplo, eu estou aqui em Rio das Ostras por causa dessas oportunidades, e alguns de vocês. Mas também traz enormes desafios. E aí quem está... A universidade, o SEBRAE, os artesãos, todo mundo tem que enfrentar esses desafios de frente com alguma estratégia e planejamento. Isso é a cadeia
de petróleo e gás em Macaé. Macaé tem 3 indústrias. 4. Cachaçaria Veritas, Refrigerante Moranguito, tem a Fluke Engenharia, ligada a torpedos e âncoras, e tem a indústria da construção civil. Não tem mais nada. Por que não se estabelece indústria em Macaé? Porque os custos em Macaé são muito altos. Então, se eu resolvo produzir calcinha e sutiã, nunca vai ser uma calcinha e sutiã tão barata quanto a de Friburgo. Se eu resolvo produzir calçado, nunca vai ser tão barato quanto de Franca. Por quê? O aluguel é mais caro, a força de trabalho é mais cara, os insumos são mais caros. Ou seja, e aí isto inibe investimento de indústria. Porque eu posso estar produzindo as coisas fora de Macaé e vendendo aqui. Eu não preciso estar instalado aqui. O que precisa estar instalado em Macaé? Prestação de serviços. Que aí, para eu pegar a válvula que chega da plataforma para o porto, levar ela para o Rio de Janeiro, fazer a manutenção e trazer de volta, isso me traz um custo que talvez seja melhor me estabelecer aqui do lado e fazer a manutenção da válvula aqui do lado. E aí Macaé se transforma num polo de excelência de prestação de serviços, com nenhuma indústria estabelecida. E aí, quando a gente anda por Macaé, como todo mundo trabalha por contratos, a gente percebe várias empresas trabalhando dentro de containers e lonas. A ideia é o seguinte: acabou o contrato, retiro a lona, pego o container, boto no caminhão e vou embora. Então, assim, todo mundo, grande parte das pessoas que trabalham em Macaé, eu digo que tem uma relação colonizadora com a cidade. Por que colonizadora? Como está todo mundo na iminência de acabar o contrato e você ser transferido, você não cria raízes, não cria identidade com a cidade. E aí eu tenho uma relação que eu chamo de colonizadora. Eu vou lá, trabalho, ganho meu dinheiro e venho, que é a relação que eu tenho com Macaé. Vou lá, ganho meu dinheiro e volto para gastar em Rio das Ostras. Então, a maioria das pessoas tem essa relação, mas vão gastar em locais muito mais distantes do que Rio das Ostras. No Rio, São Paulo, eu não tenho uma relação de identidade. Então, não me importa quem é o prefeito, quem é o vereador, não me importa isso. Se tiver enchente no final de semana, não tem problema nenhum. Meu problema é ter enchente no meio de semana, porque eu estou lá. Se chover hoje da enchente, não tem problema nenhum para mim. O problema é chover na segunda-feira. Entendeu? Aí isso é problema para mim. Entenderam? Então eu não tenho relação de cidadania com a cidade. Tenho uma relação que eu chamo de colonizadora. Vou lá, pego meu quinhão e venho embora. A gente tem na indústria de petróleo e gás, e aí muito pessoal ligado à engenharia de produção, à administração, alguns indicadores que a indústria de petróleo e gás pega como parâmetro para a sua gestão. Então a gente tem na década de 90 a qualidade, a gente tem o SMS, quando a Funda P36 de 2001, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, passa a estar em voga. 2004 tem tecnologia da informação, porque a Petrobras só começa a comprar via internet, ela não tem mais compra pessoal, só via internet, e aí as empresas têm que investir em TI, e aí os profissionais de TI crescem lá. E hoje, a grande voga é a responsabilidade social empresarial. Ou seja, a Petrobras começou a exigir no seu cadastro de fornecedores que as empresas que fornecem para ela tenham uma política e uma ação de responsabilidade social empresarial. Desnecessário dizer que as empresas não sabem fazer isso, de maneira nenhuma. O que elas fazem é comprar o McLanche Feliz no Mac Dia Feliz. E aí achar que isso é responsabilidade social, ok? A gente diz que no setor de petróleo e gás, só para trabalhar nele, só o basicão não dá. É porque quando eu fiz essa palestra, tinha propaganda do Banco Real que falava só o basicão não dá. Só o basicão não dá. Não dá mais para ter só a graduação. Eu tenho que ter outras competências. Fluências em idiomas. O inglês não é mais a segunda língua na indústria de petróleo e gás. Agora você já tem que aprender o mandarim ou o alemão. Inglês é a língua, entendeu? Não é mais assim. É aquela coisa, a pessoa que manda o currículo, sei mexer, sei trabalhar no Word, no Excel, no PowerPoint. Mas isso você não precisa pôr no seu currículo, senão
Sim. Eu já estou pressupondo que você saiba isso. É igual a pessoa, né? Sei escrever, sei ler. Não, ninguém põe isso no currículo porque você imagina que as pessoas já saibam. O Word, Excel e PowerPoint também, você imagina que todo mundo já saiba. Então, é um pouco isso. Certificação em gestão de projetos, PMP, ligada à metodologia PMI, auditor líder de qualidade, SMS, e ligados à área de gestão ambiental, segurança. Isto é, hoje, o grande mote, porque esses investimentos vão gerar muitos impactos. Aqui tem curso de produção cultural. Pessoal de produção cultural, por exemplo, as empresas em Macaé, muitas querem desenvolver projetos e não sabem como. Não sabem como. Eu sei porque eles procuram a gente para fazer e a gente não faz. Muitas empresas querem desenvolver projetos, querem financiar projetos e não sabem como. Então, aí tem uma oportunidade de buscar financiamento para os seus projetos, para os seus trabalhos, enfim. Passa aí. Quando se tem muitas oportunidades de negócios, o que a gente precisa fazer? Transformar competência em negócio. Todos nós sabemos fazer alguma coisa. Todo mundo começa a fazer artesanato? Todo mundo não. Algumas pessoas, a maioria delas, começa a fazer artesanato para dar de presente, para usar. Então, ela desenvolve uma competência, mas isso não é um produto. Ela não vende. Ela não pensa em vender. Quando ela foca o produto dela, eu vou confeccionar o produto para vender, eu já estou transformando a minha competência de artesão em negócio. É isso que a gente precisa fazer. Num determinado momento, todo mundo tem competências. Num local com muitas oportunidades, eu preciso transformar essas competências em oportunidades. Meu melhor exemplo disso é o tio Patinhas e o professor Pardal. O tio Patinhas vocês conhecem. O professor Pardal, os tão jovens não conhecem. Né? O professor Pardal tinha um amiguinho. Qual era o nome do amiguinho do professor Pardal? Lampadinha. Então, quando o professor Pardal tinha uma ideia, o Lampadinha acendia. Então, o professor Pardal tem competência de inventor. O tio Patinhas é que era o empreendedor. Ele que decidia que isto vai virar produto ou isto o Guinho, o Zezinho e o Luizinho vão brincar. Então, o olhar do tio Patinhas era o de transformar uma competência no negócio. O que ele não conseguia transformar, ele dava lá para os 3 sobrinhos do Pato Donald brincarem. É por isso que o tio Patinhas é o ícone do capitalismo do empreendedor americano, norte-americano. É ele que tem o olhar de decidir se isso vai virar um negócio em termos conceituais, se isso vira uma mercadoria. A capacidade de transformar uma competência em mercadoria é que torna as pessoas empreendedores, e se o empreendedor der certo, um capitalista. Não há empreendedor que dê certo que vive do próprio trabalho, tem que viver o trabalho dos outros também. E aí esse é o caráter do capitalista. E aí eu tenho algumas questões que eu tenho que transformar, que eu muitas vezes sei fazer, mas que eu preciso transformar em negócio. E aí, por exemplo, quem for estudar arquitetura aqui, fazer CAD, AutoCAD ligado a projetos de petróleo e não só a construção civil. Pode passar. E aí, ligado às incubadoras. E aí, na verdade, questão empreendedora no local de oportunidade precisa ser desenvolvida. E aí tem várias formas, desde trabalhar com universitários a trabalhar com jovens de projetos sociais, ou seja, despertar a possibilidade de que eles podem empreender transformando alguma competência em negócio. Pode passar? Isso. Obrigado pela paciência. Bom, pessoal, podemos fazer uma breve sessão aqui, se alguém tem alguma pergunta para os palestrantes, senão passaremos para os GTs. Boa tarde, meu nome é Valéria, sou professora do curso de Serviço Social. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? Seriam algumas observações sobre a fala do professor... É professor? Glauco. Com certeza, eu estou observando um pouco a reação das pessoas, né, com esses dados, com esses números. Realmente são impressionantes, né? Mas os desafios, eles vão para além do que a gente possa imaginar, né? Porque os desafios são desafios que vão também implicar
né, na questão, são desafios sociais, né, isso que eu queria dizer. Se, por um lado, né, todo esse investimento, essa gama de recursos, né, vai aumentar o custo do capital, né, é claro, só que, por outro lado, esse custo do capital vai implicar em diminuir o custo do lado do trabalho. O que eu quero dizer? Aumentar para o trabalho, diminuir do ponto de vista... Isso vai aumentar as desigualdades sociais, né? Isso que eu queria dizer. Dentro das empresas e fora dela, né? Só para situar, em termos de alguns trabalhos que os alunos também estão desenvolvendo aqui, dentro da empresa, o aumento da subcontratação e da terceirização, não precisa nem dizer o que isso gera de desigualdade, né, em termos de condições de trabalho, enfim, não precisa nem entrar muito nesse assunto. Fora da empresa, a gente vê questões como, por exemplo, o aumento da especulação imobiliária, né, com relação à terra, o uso da terra, a posse da terra. A gente vem trabalhando com algumas populações que vêm tendo problemas seríssimos, né, de conseguir, né, a posse da terra, desde populações quilombolas a populações, né, enfim, que trabalham com a terra, mas têm dificuldade de acessar a terra. A outra questão também é a questão da migração, né, que você falou com relação à qualificação. Você exige cada vez mais qualificação desses trabalhadores. E a gente vê Rio das Ostras, Macaé, um número grande de trabalhadores que vêm procurando melhores condições, mas, por outro lado, essas condições não são iguais para todos, e aí a gente vê um número grande também de populações em situação de rua, enfim, de abrigamento. Só para situar algumas questões, enfim, isso traz um impacto social muito grande, né? Se traz, por um lado, toda essa ideia, né, de, enfim, oportunidades, mas, por outro lado, aumenta também a desigualdade. E a gente tem que também pensar como atuar, como lidar com essas questões também. Então, assim, só para situar, não quero demorar muito, mas são algumas questões que eu acho que teriam que ser mencionadas também. É isso. Boa tarde. Eu sou Ana Luísa, sou aluna do curso de Produção Cultural aqui de Rio das Ostras. E eu queria fazer umas reflexões em relação a todos esses investimentos na região aqui, da região dos lagos, que estão sendo feitos pela Petrobras, e pensar um pouco nos impactos que isso pode causar, entendeu? Tudo bem, a Petrobras, quando ela se instala no local, é exigido que ela faça um trabalho de impacto ambiental onde ela está instalada. Mas e aí? Aquele crescimento demográfico enorme, essa urbanização desorganizada, desordenada que ocorre com essa migração para essa região, o que pode causar de dano ambiental? Porque o que ocorre? Invasão de terrenos que são áreas de proteção ambiental, e acaba que simplesmente atrapalha muito a questão dos mangues e tudo mais, e aí já causa um outro impacto social, que é o impacto social com os pescadores, que são tradicionais, são daqui desde muito antes dessa urbanização, dessa região, e eles já acaba o peixe, eles não conseguem mais trabalhar. E, além disso, tem a favelização, a especulação imobiliária e tudo mais. Isso é um impacto enorme na região, e é aí que a extensão deve trabalhar. Tem um outro problema também da perca da cultura local, que ele mesmo já mencionou, a perca da identidade local, porque vem muita gente de fora. Então, as histórias que a gente tem, as tradições que a gente tem, a gente perde com essa história toda, porque tudo que nós temos de patrimônio, material, o material até pode ser mais preservado, mas o imaterial ele vai se perdendo. Então, esse é o campo para a extensão que nós podemos fazer em relação a todos esses impactos, tentar amenizá-los e tentar manter ao máximo uma boa convivência de todas
toda a comunidade da região. É isso. Eu concordo com elas plenamente, assim. Eu só não quis falar dos impactos, porque acho que vocês podiam falar melhor do que eu. Eu quis trazer coisas mais novas, assim, para ilustrar. Eu acho assim, repito, nosso desafio é muito grande. A universidade tem um desafio muito grande nessa região. E aí, este desafio se quintuplica, multiplica por 10, com o cenário que eu acho que se apresenta hoje. Né? O que desde, assim, a especulação imobiliária, essas coisas a gente sente no dia a dia, mas Macaé e Rio das Ostras é uma cidade sem identidade, já. Qual é a identidade cultural de Rio das Ostras? Já se perdeu. Se perdeu pelas levas e levas de imigrantes que aportam aqui. Macaé também. Então, assim, tem que ter trabalhos de resgate da identidade cultural dos municípios. Qual é o grande problema dos artesãos desta região? Não tem uma identidade no seu artesanato. Entendeu? O que me leva a pensar... quando eu olho o artesanato de Minas Gerais, o que eu penso? Quando eu olho o artesanato do Nordeste, eu identifico e consigo enxergar algumas técnicas. Aqui não. Exatamente não tem porque se perdeu. Entendeu? Já é uma região sem identidade. Precisa ser resgatada algumas coisas. Precisa ter trabalhos ligados a folclore, tradição, religiosidade. Agora, novamente, quando o capitalismo chega, ele faz lá uma coisa da pós-modernidade, que é plasmar uma identidade por cima de tudo. Entendeu? Ele traz pronto ícones e plasma por aqui. E aí, por exemplo, não é uma crítica, qual é o símbolo da cidade de Rio das Ostras hoje? Uma ponte, numa cidade que tem praias belíssimas, o símbolo da cidade é uma ponte. Isso, para mim, é um exemplo claro de perda de identidade. Entendeu? Agora, isso são problemas, impactos do plano do imaginário no sentido que vão se concretizar em várias questões, entendeu? Mas era só apresentar isso. Isso é verdade. Agora, como é que a gente trabalha de extensão, resgatar a tradição e a identidade desses municípios, por exemplo? Queria fazer um comentário sobre a apresentação do professor Glauco, né, que fez uma exposição muito interessante, né, sobre os cenários de oportunidades e ameaças. E a minha área de pesquisa é justamente estratégia e organização, né? Então, o que acontece? Como ele bem colocou, ele não se posicionou a favor, contra, ele simplesmente veio e colocou aquilo que ele está pesquisando e nos trouxe isso, né, que, de certa forma, nos chocou, porque, ao mesmo tempo em que a gente vê o desenvolvimento chegando na região, com uma série de oportunidades, nós vemos também chegando as mazelas desse desenvolvimento. Um exemplo, assim, aí do terceiro milênio, né, é a China, né? A China, ninguém quer que o Brasil se transforme numa China, né? Existem cidades na China que a água é tirada através de poços artesianos. Tentem lembrar se é semelhante, né? E existem algumas cidades que a quantidade de água que já foi tirada desses poços é tão grande que essas cidades simplesmente desabou, né? A água acabou. E eu acho, primeiro, eu me coloco assim muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui no Polo num momento como esse, porque é um momento desafiador, porque cada um de nós traz consigo os seus paradigmas, os seus modelos mentais. Quem tem martelo acha que tudo se resolve com prego. E essa região ela pede, né, uma visão, né, inovadora. A solução para essa região não vai ser uma solução igual a de outra região. É necessário que a gente harmonize, de certa forma, as nossas ideologias e pensemos
qual é o aspecto, quais são as questões positivas desse desenvolvimento e aquilo que nós temos que evitar. Eu participei como representante da UF no Conselho Municipal de Meio Ambiente e fiquei surpreso, assim, um pouco entristecido, de ver poucas pessoas participam dessas reuniões, desses conselhos. É um conselho aberto, público, né? Qualquer cidadão pode ir lá participar, né? Qualquer cidadão, em determinado momento, ele está como ouvinte, ele é dado a oportunidade dele ir lá e colocar as suas necessidades, mas a gente observa, a reunião começa às 9h, aí 9h não tem ninguém lá, aí depois vai para 9h30, né? Aí alguns dos conselheiros não chegam na hora, e os problemas que a cidade está vivendo são problemas muito sérios. E o que eu estou querendo dizer com isso? É necessário que a universidade se faça representar nesses conselhos. O que eu estou querendo dizer? Nós temos muito trabalho, pessoal, muito. É muito importante que a gente discuta, mas é muito importante que a gente se faça presente aqui na comunidade, na cidade de Rio das Ostras. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da faculdade, a apresentação do professor Glauco, que foi muito oportuna, porque nos fez uma radiografia assim, bem realista, né? Pegou o bisturi, foi lá e colocou claro a situação da cidade, não trouxe soluções, trouxe o seguinte: olha, agora o que o Polo pode fazer para melhorar isso? Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Gênesis, estudante do Serviço Social do 4º período, bolsista de extensão da universidade. Assim, me sinto muito feliz pela mesa, pela participação das pessoas. Assim, dizer falar um pouco da extensão na universidade hoje, né? Que a extensão, na verdade, é ótima, é uma demanda da comunidade, mas nós, enquanto participantes da extensão, como membros efetivos da extensão, a gente tem que tomar cuidado e avaliar também os limites da extensão dentro da universidade, que vão para muito além dessas 4 paredes. Hoje a gente tem financiamentos que prevêem apenas bolsas para os estudantes estarem se mantendo nos projetos. Extensão não se faz só com bolsas, extensão se faz com transporte, com alimentação, com xerox, se tem condições materiais para se proporcionar a extensão dentro da universidade. A gente tem que estar ampliando esse leque de debate para soluções dos problemas da extensão dentro da universidade hoje, das limitações de objetivação dos trabalhos que os projetos se propõem a fazer, encontram por inviabilizações técnicas, inviabilizações financeiras de financiamento. Acho que a gente tem que estar repensando um pouco disso. E na questão como se diz, de criar meios produtivos para estar inserindo as pessoas nesse projeto de desenvolvimento que não está batendo a nossa porta, que não pediu para entrar, que simplesmente meteu o pé e entrou. É isso daí. O crescimento chegou aqui e agora vocês têm que se adequar à população, vocês têm que se preparar porque o crescimento chegou. Acho que, para além disso, a gente tem que pensar formas de democratizar maior esse progresso, de encontrar formas de distribuir à população meios dela intervir de forma crítica, de forma realista nessa realidade da população, ligando isso a uma perspectiva de totalidade, ligando isso a uma perspectiva de não só criar meios da gente estar inserindo no processo, mas criar meios da gente estar gerindo o processo também, da gente estar partilhando dessa verba milionária que os municípios têm, que a gente sabe que muitas das vezes não chega na comunidade. Acho que era isso. Eu só queria aqui fazer uma solicitação, já que nós temos aqui os nossos diretores, professores de Niterói. De repente, está se pensando em cima de toda essa demanda profissional que o Glauco acabou de fazer um leque de necessidades que vem de Santos a Vitória, e aí o Rio de Janeiro, como ele falou, essa nossa região, Itaboraí, Macaé, Rio das Ostras e tal, de repente a gente está pensando esse vestibular agora para o primeiro semestre de 2009, não dá mais. Mas a gente realmente, com a construção do nosso complexo aí, que está aí começando e tal, de estar se fazendo cursos, cursos universitários voltados realmente para as nossas demandas
acrescentando outros cursos além do que já temos voltado para o petróleo. Eu acho que é uma demanda assim muito legal e de repente está fazendo até nessa extensão cursos profissionalizantes, independente do curso universitário, está se fazendo cursos realmente, porque é o que a menina ali, eu não guardei seu nome, Ana Luísa. A realidade é essa, que o Glauco também explanou tão bem. As pessoas vêm achando que isso aqui é a riqueza, é a solução de sua vida, mas ela vem desqualificada, ela vem desestruturada, e aí tem toda essa necessidade de mais escola, de pessoas sem capacitação, precisando da assistência, invadindo terras e outras coisas mais, que gera toda essa desestrutura na região e no município. Eu acho que realmente é uma coisa muito longa, que a gente não vai resolver de uma hora para outra, mas realmente estudando e pensando nessas probabilidades de estar se melhorando tudo isso. Além de apenas estar conhecendo o que as indústrias do momento estão pedindo para a gente poder estar apenas capacitando as pessoas para atender a elas. Eu acho que é estar buscando esse cenário para pensá-lo criticamente. E aí o que já foi falado aqui é apenas um reforço para a gente poder estar não apenas correndo junto com o rio, mas estar também fazendo o esforço de estar resgatando e criando resistências que possam estar valorizando a nossa cultura local. É muito simbólico, a gente sempre fala muito aqui essa coisa da troca do barquinho pela ponte, né, como símbolo de Rio das Ostras, que é uma cidade que veio de uma colônia de pescadores, né, e hoje, como já foi falado aqui também por diversas pessoas, isso não recebe nenhum incentivo do governo local. A gente vê a pesca, né, deixando de ser uma atividade econômica em alta aqui no município. Então, eu queria só reforçar essa visão de que o papel da universidade vai para muito além de apenas estar capacitando as pessoas para produzir dentro das indústrias que estão se instalando na nossa região. Eu acho que a gente tem que estar pensando que produção é essa que a gente quer ter, né? O que é o trabalho humano, para quem que ele vai, a que ele se destina, né? E de que forma que a gente pode estar fazendo com que essas pessoas tenham essa criticidade, que esses trabalhadores possam se ver enquanto construtores do mundo, sujeitos que produzem a história e que podem ter o poder de estar modificando alguma coisa no seu âmbito local, da sua vivência, do seu cotidiano. Eu acho que é isso. Obrigada. Tá. Pessoal, eu passaria para a Margarete finalizar a sua participação, e o Glauco também, que eu acho que foi muito boa a discussão. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, confiando que realmente a gente vai conseguir desenvolver algum projeto em cima de tudo que foi dito aqui. E, Glauco, de verdade, eu não te reconheci. Quando você falou, foi que eu fui observar a sua voz, mas eu não tenho nada contra, especificamente, ao SEBRAE. Eu questiono alguns posicionamentos, como eu acho que todo cidadão tem direito a discordar de alguma coisa, mas foi um prazer muito grande tê-lo junto novamente, e com certeza eu agora já sei onde bater na porta quando está precisando das ajudas. Estarei lá no SEBRAE a partir de amanhã batendo na tua porta. Só agradecer aqui, só um pedido, assim, quando forem reivindicar cursos, não reivindiquem só curso de engenharia, mas de ciências humanas também. Precisa ter ciências sociais, serviço social, história, senão a gente não reflete sobre a região. Sim, esse é o papel da universidade pública. A universidade privada vai fazer cursos voltados para aproveitar essas oportunidades. A universidade pública tem o papel de criar e de refletir sobre isso. E aí tem que criar cursos que não só atendam à demanda, mas que reflitam sobre ela. E aí ciências sociais, filosofia, história, serviço social, enfim, economia, que não é tão crítico assim, mas... Enfim, agradecer muito, assim, estou muito feliz, sou ex-estudante da UF, fui bolsista de extensão durante 3 anos no NEPU, Núcleo de Estudos de Projetos Habitacionais Urbanos, e a partir dessa bolsa de extensão que eu resolvi fazer mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Então, essa discussão vem
por uma bolsa de extensão durante 3 anos na universidade, na UF Niterói. Então, muito feliz, muito obrigado pela oportunidade.